Boa noite, grandes bruxonas da internet! Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Eu sou a Mariana, sua bruxa madrinha, e venho aqui toda semana te ensinar como praticar bruxaria de forma simples. E hoje eu vou te ensinar como fazer o seu altar de grande bruxona. É isso aí, agora sim, vamos que vamos! E boa noite, Bruna! Vamos aprender a fazer altar. Bom, gente, é o seguinte... O que é o altar, afinal, né? Apesar de todas as regras e tal que existem... Engraçado, né, Jess? Que existem aí. O que é o altar? Basicamente, o altar é um lugar para a gente se conectar com as nossas divindades. Se conectar com as energias que a gente honra, os poderes que a gente honra, tá? Independente se for divindade, se for a natureza, se for o universo, o que quer que seja. E também é um lugar para a gente fazer nossas práticas mágicas, ou seja, a nossa bruxaria, feitiços, rituais e tudo o mais, tá? Então, é isso. É para isso que serve um altar. E vocês, como minhas afilhadas, já sabem que a gente vai usar basicamente nosso raciocínio crítico, não é mesmo? Com essa base da ideia do altar, para entender como que a gente faz então o altar e como que a gente descobre se alguma coisa que a gente leu na internet sobre altar procede, é verdadeira, a gente deve seguir ou não ser mais uma das palhaçadas da internet, certo? Então, vamos lá. Tati falou, mulher, sou viciada no Insta, não consegui ficar lá. Não tem problema, é só pra eu ver, enfim, se tá funcionando, porque tem pessoas que preferem, né? Então, vamos lá. O altar devia ser uma coisa muito simples, né? Um lugar pra gente se conectar aí com os poderes que a gente honra. Porém, ele também pode se tornar uma grande fonte de frustração, como que a Jess me falou, né? Quando ela mandou a pergunta aí, como mandar o altar, porque às vezes a gente lê tanta regrinha, tanta coisinha, né, que as pessoas falam na internet, que a gente começa a pensar, mano, como que faz esse negócio? Como é que eu faço certo, né? Qual é o jeito certo de fazer meu altar? Qual é o lugar certo? Qual que é a coisa certa que eu tenho que ter em cima do meu altar? Tipo, enfim, a gente começa a surtar. E aí fica frustrada, né? Porque você pensa, caraca, eu nunca vou poder ter um altar de grande bruxona. E é claro que você vai poder, provavelmente até você já tem e nem sabe. Mas enfim, ao longo da aula vocês vão entender melhor isso. Sim! E da onde vem, gente, essas incríveis regrinhas que a internet nos conta? Basicamente da Wicca. Pois é, como a fonte da maioria das coisas, né, que se fala na internet, que é da bruxaria. Na verdade, é da vertente da bruxaria chamada Wicca, tá? Tudo que tem uma carinha de dogma, assim, gente, tem que ter tal coisa no seu altar. Seu altar tem que ficar em tal lugar. Seu altar não pode ficar em tal lugar. Isso vem aí de algum tipo de religião, tá? Muitas vezes vem da Wicca porque realmente é a vertente mais corrente aí da bruxaria. Mariana já respondeu, aluna exemplar da Wicca. Excelente, Mariana. Gente, Mariana daqui a pouco vai vir aqui pra dar aula no meu lugar, tá? Porque ela tá ficando um gênio da bruxaria. É sim, Mariana. Bom, ok. E aí o que acontece, né? Existem mesmo essas regras na Wicca, tá, gente? Eu não tô falando se estão certas, se estão erradas, enfim. Quem segue a Wicca gosta de seguir essas regras, acha que faz sentido seguir essas regras e tá tudo bem. Qual que é o problema? O problema é que a gente vai na internet, né, em posts de blog, a gente vai em grupos do Facebook, a gente vai em páginas do Facebook, e aí tá escrito lá, regrinhas para o seu altar, papapá. Só que embaixo não tá escrito assinado Wicca, né? Não tá escrito nada. E aí a pessoa pensa que aquilo é a grande verdade da bruxaria e que se ela não fizer aquilo, ela é uma vergonha para as bruxas, e ela nunca vai ser uma bruxa e coisas assim, sabe? Esse é que é o problema, tá, gente? O problema não é existir dogmas nas religiões. O problema é as pessoas, como é que fala? Divulgarem esses dogmas, né, disseminarem como se eles fossem verdades absolutas da vida e não verdades absolutas dentro de uma religião, tá? E é aí que a gente acaba se confundindo, enfim, porque as pessoas não falam sobre as fontes das informações e é por isso que eu sempre falo para vocês, pesquisem as fontes, pesquisem tudo, usem raciocínio crítico, tá? Isso é bem importante pra gente sair de pequenas ciladas como essa do altar que eu vou falar hoje pra vocês. Sim, e agora um disclaimer, né? Então, um aviso. O meu altar, a sua bruxa madrinha,
baseado nos povos originários das Ilhas Celtas, tá? Então as coisas que eu coloco no meu altar, enfim, que eu vou mostrar pra vocês, falar pra vocês, é baseado nessa cultura. Se vocês acham interessante, se identificam, excelente, é baseado nisso, tá? Se vocês acham nada a ver, excelente também, vocês podem procurar outras culturas, tá? Pra se inspirar e pra fazer o seu altar. Certo! Agora, aquele recadinho que você já sabe, especialmente a Mariana, que decora tudo da aula. E é o seguinte, o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje sobre altar não é a forma suprema, máxima, única, verdadeira de montar um altar na bruxaria, tá? É a minha forma, de acordo com as minhas preferências pessoais. E claro, né, vou dar algumas orientações gerais para que vocês possam fazer aí de acordo com as preferências de vocês, ok? Além disso, nessa aula, eu não vou dar uma lista, tá, de itens que você precisa ter no seu altar, porque eu não acredito nisso. Eu realmente acho que o altar deve ser personalizado aí para cada bruxa. Também não vou falar um diagrama, sei lá o que, onde cada coisa deve estar no seu altar, porque para mim isso não importa. Desde que o seu altar sirva ao propósito de você se conectar com os poderes que você honra e você fazer a sua bruxaria. Não importa pra mim que instrumento tem em cima dele, que elemento, que planta, que cristal, que onde que tá, se tá na direita, na esquerda, pendurada no teto, tipo, não faz nenhuma diferença pra mim, desde que o altar esteja cumprindo esse propósito dele. Da mesma forma que você pode ter um altar super lindo, incrível, magnífico, visualmente, altar instagramável, né? Só que se ele não servir para o seu uso, né? Se for uma coisa que você não usa nem para se conectar com os poderes que você honra, nem para praticar sua bruxaria, é um altar inútil e eu desrecomendo, tá? É isso. Tati falou. Inclusive, tem uma Bridget linda. Eu tenho mesmo, gente. Inclusive, eu comprei lá na Liberdade, tá? Para quem mora em São Paulo, fique sabendo, comprei minha Bridget na Liberdade, mas já vi também para vender no Mercado Livre, tá? Se alguém se interessar por ter essa bela estatueta dessa incrível divindade, é só vocês pesquisarem aí na internet, estatueta Bridget, tá? Olá, Nayara! Seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje sobre altar. Espero que você goste e aprenda bastante. Bom, gente, é isso. Vou dar então agora a ideia básica aí de como vocês podem montar um altar segundo minha perspectiva, sua bruxa madrinha. E é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que saber é... Já falei, mas vou falar de novo. Primeira coisa que a gente tem que saber. Tati falou, ô louco, você conseguiu uma Bridget na Liberdade? Tati, eu consegui, tipo, sabe aquele predinho, Sogo, tal? Lá tem 2 lojas de estatuetas esotéricas, bagulhos assim. E aí eu estava passando bem plena lá, quando eu vi uma estatueta de uma mulher muito formosa, segurando uma chama. Eu já fiquei, opa, segurando uma chama, é você? E aí, eu olhei e tinha a cruz de Bridget no pé da estatueta, tá? Eu pensei, bom, não há dúvidas, é Bridget, eu vou levá-la para minha casa. E eu levei. Tem outras estatuetas lá, já comprei várias de fada lá também. Enfim, tem 2 lojinhas lá no Sogo que tem isso. Um dia que você vier pro Brasil, eu posso te mostrar esse incrível lugar. Bom, gente, é o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa pensar para montar o nosso altar é entender para que serve o altar. Então, vou falar de novo. O altar serve para 2 propósitos, basicamente. O primeiro é para a gente se conectar com os poderes que a gente honra, com as energias que a gente honra, quer se conectar. Quais são eles, Mariana? Eu não sei, só você vai saber, porque cada bruxa vai honrar coisas diferentes. Pode ser divindades, pode ser antepassados, pode ser outras entidades, pode ser, sei lá, cara, as energias da natureza, o universo, o que você quiser honrar aí no seu altar, é para isso que serve, que no seu caminho da bruxaria você honra, tá? Além disso, o altar também é um lugar para você fazer suas práticas mágicas, lembram? O que é bruxaria? Bruxaria é praticar magia, então no seu altar você vai fazer feitiços, vai fazer rituais, você vai poder fazer amuletos, poções e tudo de bruxaria que você quiser, tá? Basicamente, essa é a função do altar, ok? Além disso, eu, Mariana, acredito que o altar deve
ser montado de acordo com a sua personalidade, as suas preferências, as coisas que você gosta, que você usa na sua prática, tá? Não acho que é legal ter regras rígidas. Ah, o seu altar tem que ter isso, tem que ter aquilo, nananana. Não, porque depende. Se o altar é para se conectar com os poderes que você honra, quais são esses poderes? O que você usa para se conectar com eles? Qual é a sua representação deles? É isso que tem que estar no seu altar e não uma lista do que eu falar. Além disso, se o altar é para você praticar sua bruxaria, que tipo de bruxaria você costuma praticar? Você costuma usar vela? Você costuma usar água? Você costuma usar plantas? Você costuma usar incenso? O que você costuma usar? Essas coisas têm que estar no seu altar. Então, assim, o altar ele é muito personalizável, tá? É claro que eu vou falar pra vocês aqui, linhas gerais, pra vocês se orientarem, porque eu sei que não adianta eu chegar aqui e falar pra vocês, gente, tá tudo certo, faz seu altar como dá na sua telha. Porque as pessoas se sentem inseguras, né? Especialmente quem tá começando. Eu também me senti assim, do tipo, nossa, mas será que tá certo? Será que assim tá tudo bem? Será que eu não vou ser amaldiçoada se eu fizer assim? Então, óbvio, né? Eu vou falar aí umas linhas gerais pra vocês. Mas, no geral, o altar tem que ter as coisas que vocês usam na sua bruxaria, tá bom? Certo. Então, se o altar depende do que você vai fazer na sua bruxaria, agora eu vou te falar o que você pode fazer, então, de bruxaria no seu altar. Afinal, para que eu posso usar o meu altar? Porque é fato, gente, que muitas vezes as pessoas, né, começam na bruxaria, elas leem um livro ou outro, né, pesquisam na internet e tal, e aí elas percebem, nossa, eu preciso ter um altar. Todas as bruxas têm altar, eu também tenho que ter. Legal. Para que você vai ter o altar? Para ser uma bruxa. Certo. E para que você vai usar o seu altar? Para fazer bruxaria? Então, tipo assim, às vezes as pessoas não têm nem noção, né, do que elas podem fazer no altar delas. Por isso eu quero falar aqui uma longa lista de coisas que vocês podem fazer, em vez de só, sei lá, acender uma vela na lua cheia e depois esquecer do seu altar e ele ficar pegando pó e você nunca mais usar ele, tá? A Mayara falou assim, vai ficar salva? Não vou conseguir ficar agora. Sim, Mayara, vai ficar salva aqui no Insta, no Face. E amanhã eu vou subir no YouTube essa aula. Então não se preocupe, vai estar em vários lugares. Você já tá no meu Telegram, Mayara? Não tenho certeza disso. Meu Telegram é o Tribo Fada Moderna. Lá eu compartilho todos os vídeos depois que fica salvo. Se você quiser entrar lá. Como que é, gente? Alguém pode colocar o link aí? Acho que é t.me/Tribo Fada Moderna. Eu vou tentar colocar aqui, peraí. Para as pessoas que quiserem ser avisadas e também, óbvio, né? Depois receber outras coisas. Nossa, mano, não sei nem mais escrever. Pera. Acho que é isso, gente. Acho que é isso. Beleza. Então, o que você pode fazer no seu altar? Vou te contar agora. Primeira coisa que você pode fazer no seu altar são atividades de devoção. O que é devoção, gente? É honrar os poderes que você honra e é se conectar com as energias que você honra. E o que as pessoas podem fazer sobre devoção? Como é que eu posso mostrar minha devoção aí para esses poderes? Várias formas, gente. Alguns exemplos. Você pode acender uma vela, acender um incenso. Esses são jeitos bem clássicos da bruxaria. Você pode fazer uma oração. Você pode cantar uma música, dançar na frente do seu altar. Você pode tocar um instrumento. Você pode recitar uma poesia. Você pode conversar, né, com os poderes que você honra, se você se identifica com essa forma de comunicação. Então, assim, várias coisas, tá, gente? Vocês podem fazer para devoção. Então, o altar não precisa ser só um lugar que você vai quando você vai fazer um ritual. Você pode ir para o seu altar simplesmente para fazer uma oração, simplesmente para acender uma vela, para uma divindade ou, enfim, para algum poder aí que você honra, tá? Nossa, hoje tá difícil esse Doris. Certo. Além disso, o que mais você pode fazer? Nossa, acho que voltou. Além disso, o que mais você pode fazer no seu altar? Você pode fazer rituais, sim. Então, você coloca aí todos os ingredientes, né, instrumentos, enfim, que você vai usar no ritual. E aí você pode fazer o ritual com foco no seu altar, né? Pode ser que você precise sair do altar em algum momento para fazer alguma coisa, sei lá,
precisa fazer uma defumação na casa, beleza, você vai, né, fazer o foco ali, fazer os preparativos no seu altar, depois vai sair pela casa defumando. Mas o altar pode sim ser um foco, tá, para os seus rituais. Além disso, o que mais você pode fazer no seu altar? Você pode abençoar tanto os seus instrumentos mágicos quanto outros objetos pessoais aí que você tenha. O que é isso, abençoar, gente? Basicamente, olha só que chocante, pedir as bênçãos dos poderes que você honra para os seus objetos. Olha que incrível. Então, por exemplo, no ritual de Luna Sá, do Coven Online Fada Moderna, que é o meu Coven Online, a gente fez a bênção dos nossos instrumentos mágicos. Como é que a gente fez essa bênção? Basicamente, a gente pegou um pote de água limpa, né? E aí a gente pediu as bênçãos do deus Lu sobre essa água. Afinal, era o deus que a gente estava honrando no nosso ritual. E depois a gente pegou a água com nossos dedos assim e aspergiu. É tipo espirrar nos nossos instrumentos mágicos. Tipo, psh, 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 tal. Jogamos a água lá e pronto, para nós estava abençoado. Então, vocês podem fazer isso com seus instrumentos mágicos ou talvez outros objetos pessoais. Por exemplo, eu quero, sei lá, por exemplo, a Tati pode dar uma ajuda aí. Algum cristal que tem a ver com proteção, Tati. Às vezes a pessoa tem um colar, por exemplo, que tem um cristal com proteção e ela quer que essa proteção seja aumentada aí, pelos poderes que ela honra. A pessoa pode usar o altar para abençoar, então, um colar, uma pulseira, enfim, uma peça de roupa, alguma coisa aí de uso pessoal dela, para que seja abençoado também, ela use no dia a dia dela, tá? Sim, e o que são instrumentos mágicos, né? Porque pode ser que, enfim, não esteja muito claro. E basicamente são as coisas que você usa para fazer suas bruxarias. Então pode ser incensário, porta-vela, um prato de oferenda, alguma coisa que você use aí para fazer sua magia, você pode abençoar no seu altar. Outra coisinha que você pode fazer no seu altar são oferendas. Então, assim, eu sei, tá? Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra oferendas, enfim, eu sou a favor, então vou explicar para vocês aqui. No altar é um pouco semelhante aí à devoção, né? Você pode fazer oferendas de quê? De vela, de incenso, de alimentos, um poema que você escreveu, um desenho que você fez, enfim, você pode fazer oferendas para as divindades que você honra. E essas oferendas, elas podem ter basicamente dois propósitos. Ou o propósito de fortalecer a sua amizade aí, o seu relacionamento com essa divindade ou com esse poder. Ou então também pode ter o propósito de cumprir algum acordo que você tenha feito, sabe? Tipo aquele negócio, são longuinhos, se eu encontrar não sei o que, vou dar 3 pulinhos. Então, a oferenda é mais ou menos isso. É a sua parte aí do acordo com as divindades. Beleza. Por exemplo, a Tati falou citrino ou enxofre. Então, você pode pegar aí seu colar de citrino e abençoar no seu altar. Ou qualquer outro colar, tá, gente? Foi só um exemplo. Sim, além disso, outra forma de oferenda, né, que vocês podem fazer no altar são as oferendas sazonais, né? Então, para celebrar alguma coisa, por exemplo, quando a gente celebra a roda do ano, né, a gente faz essas oferendas, às vezes pode fazer uma oferenda para o espírito da sua casa, enfim, algumas coisas um pouco diferentes do que você faz no seu dia a dia ou em todos os festivais. O que mais? Também podemos fazer no altar práticas mágicas. O que são práticas mágicas, gente? Todo tipo de bruxaria. Então, feitiço, ritual, amuleto, poção, unguento, até arte que esteja relacionada aí à espiritualidade. Então, qualquer tipo de prática mágica você pode fazer também no seu altar. Além disso, outra coisa que você pode falar no seu altar é a meditação. Falar não, fazer, tô bem louca. Outra coisa que você pode fazer no seu altar é meditação. Então você pode usar o altar aí como um ponto focal, sei lá, sentar na frente dele, deitar na frente dele para fazer uma meditação. E aí na meditação você pode tentar ouvir os poderes que você honra, porque geralmente a gente fala bastante, tá sempre com o nosso pensamento a milhão. Poucas vezes a gente para ouvir, né? Então a meditação é uma oportunidade para ouvir nossa intuição, enfim,
coisas que talvez a gente não esteja atentas a todo momento. E além disso, também pode ser a meditação também pode ser uma forma de você, enfim, contemplar, buscar forças, né, para continuar na vida louca e tudo mais. Ó, deixa eu ver aqui. Ah, a Tati falou para eu falar o comentário inteiro, porque a pessoa precisa entender o contexto, beleza. Sabe o que é, Tati? É que não tem muito a ver com o Lu, o Cristal, entende? Tipo assim, o Lu foi só um cara, no caso, que tava sendo honrado naquele dia, mas a pessoa poderia ter, tipo, qualquer peça e pedir para ser abençoado pelo Lu. Tipo, não tem necessariamente a ver com a divindade, eu acho, tá? Minha opinião pessoal. A joia, enfim, que a pessoa for abençoar, não tem a ver com a divindade que a pessoa tá pedindo a bênção, eu acho. Tipo, ela pode ter a joia que ela quiser, sei lá, que ela comprou na Liberdade, alguma coisa assim. Mas a Tati falou o seguinte, que são muitas, né, os minerais aí para ela dar o exemplo de proteção. Geralmente ela pergunta o tipo de energia que a pessoa quer, e nesse caso do Lu, especificamente, ela usaria o citrino ou o enxofre para ser aí a proteção. Beleza, gente? É isso! E agora, tem mais coisa no altar? Sim! Você achou que tinha acabado, né? Mas tem mais coisa. E é o seguinte, divinação também é uma coisa que você pode fazer no seu altar. Então, o que é divinação? Basicamente, adivinhação, né? Tentar de alguma forma ter um vislumbre do futuro, do passado, enfim, entender aí o que está acontecendo na sua vida. Então, você pode fazer isso também no seu altar, e aí você pode usar, enfim, a forma de divinação que você preferir. Então, por exemplo, sei lá, tarô, oracle cards, runas, ou como a Tati tem um de dar inveja, não é mesmo, Tati? Então, enfim, a forma que você quiser aí, você pode fazer a divinação também no seu altar. E por último, você pode no seu altar honrar os seus antepassados. Lembrando, honrar não é invocar, honrar não é... O que eu coloquei aqui? Ah, sim. Honrar não é invocar, nem é idolatrar, tá? Honrar é simplesmente demonstrar respeito, né, pelos laços aí que a gente tem com os nossos antepassados. Se não fossem por eles, não estaríamos aqui hoje, não é mesmo? Então, basicamente é isso, tá? E aí, como que você pode honrar seus antepassados? Acendendo uma vela, um incenso, fazendo uma oferenda, enfim, as mesmas formas, tá, gente? Então, basicamente, esses são alguns exemplos aí de coisas que você pode fazer no seu altar. E só por esses exemplos de coisas que eu tô te falando, já dá pra perceber que onde você vai fazer seu altar, o que vai ter no seu altar, vai depender muito do tipo de atividade que você vai fazer. Então, por exemplo, se você vai fazer divinação, se você vai ficar, sei lá, meia hora tirando tarô no seu altar, primeiro, precisa caber uma tiragem de tarô no seu altar. E segundo, precisa ser numa altura confortável, ou para você pôr uma cadeira e ficar sentada na frente, ou para você sentar no chão e conseguir mexer nele. Vocês estão sacando, gente? Dependendo do tipo de atividade que vocês forem fazer, vocês vão escolher uma configuração de altar. Claro que tem uma tipo mais basicona, tipo, faz numa mesa e já é. Ou, enfim, vocês podem ir personalizando, tá? Mas é baseado nessas atividades. Eu espero que vocês tenham anotado, pra vocês lembrarem. Mas qualquer coisa é só assistir a gravação, tá, gente? Ah, sim. A Tati falou, entendi. É que eu entendi a pergunta para indicar mineral de proteção. Eu falei caca, eu não devia ter feito essa pergunta. Enfim, vamos continuar. Certo, então, gente, considerando aí tudo que vocês querem fazer no seu altar, qual que é a única regra básica, assim, tipo, realmente essa tem que seguir. Essa não é dogma, gente, essa é a verdade. Qual que é a única regra que se você não seguir quando você fizer seu altar, pode dar bosta? É o seguinte, seu altar tem que ser feito numa superfície plana, tá? Não pode ser meio inclinado, se for tipo, nossa, mas essa é uma pedra tão bonita, é uma mesa meio capenga, não pode, tá? Porque senão pode rolar tudo pra cima de você, inclusive velas acesas, e isso é bem perigoso, tá? Então, a regra básica, assim, que vocês realmente têm que seguir para montar o altar é que o altar seja montado sobre uma superfície plana, por questões de segurança, tá? Para as coisas não caírem e você não tacar fogo em todo o ambiente, basicamente. Além disso, seguindo esta regra da superfície plana, onde que você pode montar o seu altar?
altar? Bom, para saber onde que você vai montar seu altar, você tem que pensar em algumas perguntas. Ai, Mariana, mas esse negócio de altar pensa muito. Pois é, minha filha, raciocínio crítico faz parte de tudo na bruxaria. Não tem receitinha, quer dizer, tem. Mas aí as receitinhas são aquelas horrorosas que atrapalham você na hora de fazer o seu altar, tá bom? Então, aqui vocês vão precisar usar o raciocínio crítico, mas no fim vai valer muito a pena. Então, fiquem comigo. Meu, olha essa Tati, maravilhosa, falou, sou a chata dos minerais, mas como uma bruxa madrinha me diz, precisamos exercer o pensamento crítico. Exatamente, nós estamos aqui para ficar metralhando as pessoas de regras, não é mesmo? Mariana, sou eu. É isso, gente, usem seu raciocínio crítico. Gente, olha só, a Mariana falou assim, o tema da aula hoje tá tão bom que até o Badoc, o gatinho, tá aqui do meu lado assistindo. Esse gato é um grande bruxão e ele tá, na verdade, te supervisionando pra ver se você está anotando tudo, Mariana. Eu espero que sim. Vamos que vamos, gente, que hoje tem muito conteúdo top, sério. É basicamente o beabá do altar aqui. Tudo que vocês precisam fazer pra ter um altar, eu tô ensinando de grossa. Então vocês façam, hein? Eu espero. Vamos lá. Onde você vai montar o seu altar? A pergunta que não quer calar. E é o seguinte, primeira coisa que você vai pensar, para pensar onde que você vai montar o seu altar, é o seguinte. Para que vai servir esse altar? Ele é um altar geral ou é um altar específico? Talvez você nem soubesse que existe esse tipo de diferença, mas eu sou a bruxa madrinha e vou te explicar. É o seguinte, muitas pessoas que só têm um altar, por escolha, ou enfim, né, porque é o que dá mesmo, elas têm um altar geral, que é um altar que serve para tudo. Você honra todos os poderes lá, você faz todos os pedidos lá, todas as bruxarias lá, é o grande altar da bruxona. Tipo assim, é um altar que serve para tudo, tá? Mas algumas pessoas que têm mais espaço, ou enfim, né, que desejam, não é obrigatório, tá, gente, ter mais de um altar, mas quando você começa a ter um, é uma vontade de ter outros. Então, assim, algumas pessoas querem ter outros tipos de altar. Que outros tipos de altar, Mariana? Bom, pode ser um altar baseado em uma divindade específica, por exemplo, Bridget. Pode ser um altar baseado num tipo de energia específico. Então, por exemplo, um altar para cura. E aí lá você vai honrar várias divindades associadas à cura. Ou então, que mais que eu pus aqui, gente? Pode ser um altar para honrar os seus antepassados, então você vai colocar lá umas fotos, coisas, objetos deles que eles gostavam, enfim. Também tem outra diferença, gente. Eu sei que muitas bruxas, pelo menos no Brasil, né, vivem a bruxaria solitárias, então, tipo, são pessoas que, né, não têm uma prática mágica familiar, mas se a sua família participa da sua bruxaria, também tem essa diferença. Você pode ter um altar que seja só para o seu uso pessoal e um altar que seja para uso familiar. Então, talvez se você tem filhas que se interessam aí pela bruxaria, você pode ter um altar que seja mais geral para uso familiar, para essas pessoas poderem usar também. E o seu é mais específico com as suas coisas que você não quer que ninguém mexa e encha seu saco, sabe? Então, basicamente, essa diferença, a primeira coisa para pensar, o seu altar vai ser um altar geral ou vai ser um altar específico de alguma coisa, tá? Um altar específico geralmente ocupa menos espaço. O altar geral pode ocupar quanto espaço você quiser, porque a gente começa a fazer, né, o bagulho cada vez mais elaborado. Você começa com uma vela, um porta-vela e um incensário, de repente é 3 prateleiras distantes de altar. Mas enfim, voltando ao foco aqui. É o seguinte, além de você pensar se o altar vai ser geral ou vai ser específico, você também vai pensar o que eu vou fazer nesse altar, quais vão ser as atividades, pelos motivos que eu falei, gente. Se você vai ficar jogando tarô no seu altar ou outro oráculo, se você vai ficar... Ai, pera. Gente, tá coçando demais meu nariz. Se você vai ficar macerando ervas no seu altar, cara, tem que ser uma coisa numa altura que não vai destruir suas costas, sabe? Você tem que conseguir ficar em pé confortavelmente, ou tem que conseguir colocar uma cadeira, alguma coisa assim. Então, você vai analisar aí o tipo de atividade que você vai fazer. E aí você vê como tem que ser seu altar. Será que ele tem que ser grande? Porque você vai
usar para fazer misturas de plantas? Será que você vai, sei lá, colocar um monte de coisas em cima ou não? Será que ele pode ser pequeno? Então, dependendo da atividade que você vai fazer, você vai escolher um tamanho, um lugar, uma altura, especialmente do altar. E se você ainda não sabe que atividade você vai fazer, geralzão, tá? Uma mesa, a altura de uma mesa, está suave. Mesa, faz numa prateleira, faz no canto que você tiver, sabe? Não é ciência de foguetes, tipo, você pode fazer no lugar que tiver espaço na sua casa, tá? E aí, conforme você for praticando o que eu falo para vocês fazerem sempre, não é para montar o altar e deixar ali. Que bonito esse enfeite. Não é para fazer isso. Você vai montar seu altar, você vai usar o seu altar, você vai praticar bruxaria nele, você vai fazer suas orações devocionais nele, você vai, fazer tudo no seu altar de bruxaria. E aí você vai vendo, seria mais legal se o altar fosse maior, seria mais legal se fosse mais alto, se fosse mais baixo, se fosse num lugar mais fresco, num lugar que tem menos gente pra encher meu saco, um lugar mais silencioso, enfim. Dependendo do que você for fazer aí, você vai vendo com a sua prática, tá? O que precisa. Além disso, quem mais vai usar esse altar? Tem essa questão também, né, gente? Porque assim, se só você for usar o altar, pode ser de um jeito. Se outras pessoas da sua família forem usar o altar, de outro jeito. Se um coven, por exemplo, for usar o altar, de outro jeito. Então, se você pode praticar bruxaria abertamente na sua casa, você coloca o altar no lugar que você quiser, que você achar mais conveniente, mais bonito. Agora, se você tem filha pequena ou se você tem gato e eles podem subir no altar, mexer nas coisas e até se machucar mesmo com uma vela ou com uma coisa que caia, aí você já tem que pensar, putz, meu altar não pode ser acessível para crianças e gatos, às vezes cachorros, enfim, que são maiores, né? Você tem que pensar sobre isso. Agora, não, eu não posso praticar bruxaria abertamente na minha casa. Tem que ser escondido, tá bom? Então você não vai colocar em qualquer lugar. Você vai escolher um armário, uma gaveta, uma caixa, uma lata. Sim, minha gente, os altares eles podem ser muito não convencionais, tá? Quem quiser, depois procura no Pinterest. Altar in a tin. Tin é T-I-N, tá, gente? Que é latinha. São umas latinhas, gente, desse tamanho, que a galera faz uns altares muito irados dentro da latinha. E daí você pode, tipo, levar com você. É uma coisa surreal, sabe? Cabe vela, cabe cristal, cabe, você cola a imagem das divindades, dos poderes que você honra. Enfim, é uma loucura. Só não tem altar quem não quer, quem tá de desculpinha, porque você pode fazer seu altar numa caixa de sapato, você pode fazer em qualquer lugar, tá bom? Então, por favor, nada de desculpinhas aqui para sua bruxa madrinha, porque não cola para mim, gente. Vocês podem fazer o altar onde vocês estiverem, tá? Até porque, gente, o altar não precisa ser fixo, tá? Não precisa ser, coloquei ele aqui, pronto, agora acabou, nunca mais posso tirar. Não, o altar pode ser móvel. Se você, poxa, por exemplo, tem gato, pode ter coisa que você não pode deixar assim o tempo todo à vista, que você precisa colocar só na hora que você estiver usando, fazendo sua prática mágica. Senão os gatos podem se machucar. Então você faz o quê? Você guarda as coisas do seu altar numa caixa, numa gaveta, num armário, enfim, onde quer que você tenha espaço, tá bom? O altar não precisa ficar montado o tempo todo, se não for possível, se não for da sua vontade, enfim. A Jessie falou assim, pode colocar mais de uma divindade, tipo a minha e do meu marido juntos? E aí eu posso só honrar o meu sem precisar honrar o da outra pessoa? Olha, Jessie, minha opinião pessoal, tá? Se forem divindades do mesmo panteão, que eram honradas juntas pelos povos originários, eu diria que sim. Agora, se forem divindades muito diferentes, tipo de panteões diferentes, eu diria que não, tá? Eu diria que até pode ser uma forma de, tipo, desrespeito. Tipo, será que essas divindades querem ser honradas juntas? Tipo, talvez não. Então, eu pensaria sobre isso, dependendo de qual for a combinação, tá? É isso. Tati falou, uma vez em uma feira, uma moça ficou falando comigo, querendo me ensinar as bruxarias dela. Eu tava achando super interessante, porque ela tava falando de um trem pra eu fazer, mas eu não lembro o nome. É como uma medalha com vários elementos pessoais, que é um altar ambulante.
Caraca, que sagaz isso, Tati. Não conheço, não. Pô, tenta lembrar aí. Interessante isso aí. Uma medalha para ser um altar ambulante. Gente, qualquer pessoa pode ter um altar ambulante, tá? Inclusive, minha musa inspiradora, Morgan Daimler, né? Uma das autoras que eu mais sigo, ela tem, tá, gente? O altar na latinha, que ela leva na bolsa dela para quando ela precisa fazer uma bruxaria fora de casa. Então, assim, qualquer pessoa pode ter, tá, gente? Lembrando, para que serve o altar? Para você honrar os poderes e para você fazer sua bruxaria. Então, se você abrir sua latinha e honrar os poderes, tá suave. Tati falou, sim, vou perguntar pra Taninha, porque falei com ela na época. Ah, boa, boa. Taninha é uma grande bruxona, gente, que é amiga da Tati, enfim, ela vai informar pra gente esse negócio da medalha. Ok. Bom, é isso. E aí o altar, se ele for reservado, vocês podem colocar, né, no armário, na caixa, o que quer que seja. Se ele for, né, exposto, vocês podem colocar numa mesa, numa mesinha de cabeceira, uma mesa de canto, numa prateleira. Às vezes vocês podem até, tipo, comprar, sabe, aquelas prateleiras que vende, sei lá, de plástico, assim, e você monta só pra ter seu altar. Ó, Mariana falou, kit de viagem de bruxa. Exatamente, você acha que bruxa não viaja com suas bruxarias? Dedê, nunca se sabe quando você vai precisar fazer uma bruxaria. Quando você vai ouvir o chamado de Bridget. É isso, gente. E agora vou retomar um ponto aqui. Para você pensar aí onde que você deve pôr seu altar, você deve pensar, além de quem vai usar, você tem que pensar quem que não pode mexer nesse altar. Então, animais, crianças, enfim, né? Pessoas que vão estragar as coisas que estão lá, né? Ou vão se machucar, enfim, aí você também tem que fazer fora do alcance dessas criaturas. Além disso, tá, gente? Sobre localização do altar, depende das suas práticas. Se você vai fazer meditação com constância na frente do seu altar, você não vai colocar o altar na sala de TV, onde todo mundo tá ouvindo TV, onde as crianças estão gritando, onde o cachorro tá latindo. Tipo assim, não vai ser um ambiente propício, né, para você fazer sua prática. Mesma coisa, se você colocar num lugar, sei lá, que as pessoas estejam passando o tempo todo, dependendo do tipo de prática que você fizer no seu altar, especialmente se você só tiver um, né? Se for o altar geralzão que eu falei no princípio. Dependendo do tipo de prática, é melhor que seja num lugar em que não vão encher seu saco, que não vai ter barulho, enfim, né? Que as pessoas não vão ficar correndo, mãe, tipo assim, que vai ficar mais suave. Então, basicamente isso, tá, gente? Sobre a localização. Acho que ficou claro, né? Agora vamos para o próximo ponto. O que colocar no altar? Afinal, né? Já falei o que você pode fazer no altar, como que você vai decidir onde colocar o seu altar e agora o que você vai colocar em cima do seu altar. Vou te contar. Ó, a Mariana falou assim: na época que eu era da igreja católica, usava um banquinho de plástico como altar para Nossa Senhora e Anjo da Guarda. Era um altar nada católico. Mãe falava que mais parecia altar de bruxa. Talvez era mesmo, não é? O princípio da sua bruxaria. Mas olha que interessante, é isso, gente. Vocês podem pegar um banquinho de plástico e colocar ali as coisas que são importantes para você, que são sagradas para você. O fato, gente, é que os poderes que a gente honra, as divindades e tudo mais, elas não estão nem aí, entendeu? Se você tem um altar, nossa, super rico, que você comprou numa loja esotérica, ou se você tem um banquinho de plástico. O que elas estão aí é para sua fé e para sua prática. Você pode ter o altar mais lindo, rico do mundo. Se você não usa ele, se você não cuida dele, se o altar tá todo empoeirado, horroroso, você nunca falou uma oração para a estatueta que tá nele, não valeu de nada, tá? Vale muito mais você ter o seu altar no seu banquinho de plástico, na sua na sua latinha de metal, se você realmente usar ele, tá? Então, bem importante isso, gente. A Jess falou assim, tipo, essa era a minha dúvida, já que eu li antes, ouvi, né, que não pode colocar altar no quarto. Fiquei super triste, porque não tem outro lugar. Sobre o banquinho da Mariana, ela falou, mulher, você nasceu pra ser uma grande bruxona. Pois é, gente, tem gente que nasceu pra ser grande bruxona. E é isso aí, é perseguida pela bruxaria. Jessie, sobre essa questão de altar no quarto, tá? Vamos usar nosso raciocínio crítico, aquela partezinha do cérebro das grandes bruxonas muito importante. O fato é o seguinte, o altar é um lugar
onde você vai fazer sua devoção, você vai fazer suas bruxarias. É um lugar em que vai ter muita movimentação de energia, tá? Então, por que pode ser que algumas pessoas falem para não ter altar no quarto? Porque pode ser que tenham pessoas que sejam mais sensíveis a essa energia e se incomodem e fiquem com dificuldade de dormir por causa dessa energia. Ou então, né, pessoa que, enfim, não entende o que é bruxaria e, sei lá, fica com medo do altar, de que vai acontecer alguma coisa no altar e tal. Então, eu diria que é basicamente por isso. Tipo assim, se a pessoa que está no mesmo quarto que você se incomoda com o altar, se ela, né, não gosta, não ponha, sabe? Respeita a pessoa. Agora, se a pessoa aceita ou não, pra ela é indiferente, coloque. Se você dorme bem no seu quarto com altar, durma. Eu tenho 3 altares no meu quarto e eu não estou nem aí, durmo muito bem, obrigada. Então, cada um faz como quiser, tá, gente? Enfim, vamos lá. O que colocar no altar? Gente, eu acredito que a base, né, para você colocar, das coisas que você deve colocar no altar, são basicamente coisas que quase todas as bruxas aí vão usar. Porta-velas, né, para você não tacar fogo em tudo, então para você poder colocar suas velas. Além disso, incensário, para você poder acender seu incenso. E de preferência, gente, um incensário que fique com as cinzas do incenso dentro, tá? Porque a todos que eu comprei até hoje, nenhum fica com as cinzas dentro. Todos deixam cair pra fora e daí fica tudo sujo e é uma coisa horrorosa. Então, assim, tem que comprar bons portas-velas e bons incensários, sendo que bom significa que funciona pro que se propõe, basicamente. Além disso, se vocês fazem oferendas, vocês podem ter no altar aí um prato ou um copo para oferendas, dependendo, né, do que vocês fazem. No caso, eu tenho um prato, mas se eu quiser usar algum líquido, daí eu pego um copo, enfim, pode ser adaptável para o que vocês quiserem. Além disso, coisas boas para ter no altar: vela, incenso, fósforo, não é mesmo? As coisas que você vai usar no altar, especialmente se tiver um espaço, tipo embaixo, assim, uma gaveta, alguma coisa que você possa guardar, né, os seus elementos, os seus instrumentos mágicos, seus ingredientes, enfim. É legal ter perto do altar, mas se não der também, tudo bem. Você pode ter, tipo, uma dispensa mágica e daí você busca lá e depois usa no seu altar, não tem problema nenhum. Além disso, você pode ter no seu altar suas ferramentas de divinação, então tarô, oráculo, runas, o que mais você quiser, você pode ter. Se não couber numa gaveta embaixo, se não couber na sua dispensa mágica, qualquer lugar, tá, gente? Vocês podem guardar seus instrumentos onde der. Se der para guardar no altar, guarda, já tá lá mesmo. Se não der, tudo bem também. E agora, gente, uma coisa que eu acho realmente importante de ter, tá? Então, o que eu acho que é o básico do básico? Porta-velas, o incensário. Calma. A Jess falou uma coisa aqui. Eu tinha um altar no quarto e nos sentíamos bem. Aí vi essa regra e tirei. Não consegui dormir mais depois, Não consegui dormir mais direito depois que eu tirei. Então, Jessie, observar a sua experiência pessoal é muito mais importante do que qualquer regra da internet, tá? Lembra sempre o que a sua madrinha fala. A observação, gente, ela é a habilidade mais importante das bruxas, tá? Talvez depois do raciocínio crítico. Mas assim, a gente precisa observar como a gente se sente, as coisas que acontecem, as coincidências, a boa sorte, a má sorte. Enfim, a gente precisa estar sempre observando o que acontece fora e dentro da gente para entender aí os efeitos da magia. Se você tirou o altar do seu quarto e você achou que ficou pior, é porque para você é melhor ter o altar no quarto. Então ponha de novo, ó, você está abençoada, ó. Amém. Sua bruxaria te permite colocar o seu altar no quarto de novo, tá, gente? Sempre usem a observação. Se vocês acharem que uma regra não faz muito sentido, não entenderem a regra, observem como vocês se sentem, o que vocês pensam, o que outras pessoas fazem, enfim, para tirar suas conclusões, tá? Ó, a Jess falou, vou pôr de novo e observar o que acontece. Perfeito! Observe e em outra live você conta pra gente o que aconteceu, o que mudou aí, tá bom? Então, como estava falando, minha gente, pra mim, quais são as coisas essenciais para você ter no altar, as mais importantes mesmo? Porta-velas, porque geralmente as bruxas acendem vela no altar. Incensário, porque geralmente as bruxas acendem incenso no altar.
e objetos, imagens que representam os poderes que você honra, o que são importantes para você, que representam o sagrado para você, tá, gente? Isso aí não sou eu que vou dizer o que é. Cada pessoa vai ter o seu próprio objeto. Então, eu vou dar exemplo de alguns objetos que eu tenho, tá? Eu tenho uma pena, por exemplo, que eu tava fazendo um curso aí, enfim, sobre conexão com os ancestrais, não sei o quê. Depois, se vocês quiserem, até falo melhor, mas basicamente eu entendi que eu recebi essa pena aí como uma representação dos meus ancestrais. E eu guardo essa pena, pra mim ela é um objeto mágico. Alguém pode passar e ver, nossa, mano, que pena, nada a ver, nem é bonita. Mas pra mim é um objeto mágico e eu deixo ela no meu altar. Além disso, eu costumo imprimir imagens das divindades que eu honro e colocar no meu altar, porque sim, eu tenho uma bela estátua de Bridget, mas eu não tenho estátua de outras divindades, como Lu, como Dagda ou Daida, enfim, como quiserem pronunciar. Mas enfim, eu imprimo, né, imagens e coloco no meu altar, conforme for, né, da minha vontade. Tenho uma foto da minha avó no meu altar, porque pra mim isso é sagrado, é importante. Enfim, gente, cada um vai ter os objetos que forem importantes pra si, tá? Eu não tô aqui pra falar tudo, enfim, que vocês devem querer. Nem ninguém tá nesse mundo pra falar o que vocês devem querer, hein? Vocês têm que saber o que vocês devem querer. Então, ó, coloquei aqui alguns exemplos. O que vocês podem ter? Desenhos, estatuetas de divindades. A Tati tá me trollando, ó, calma. O que vocês podem colocar, então, de objetos aí importantes pra vocês? Desenhos, estatuetas de divindades ou outros poderes que vocês honram. Fotos dos seus antepassados. Elementos da natureza, tipo penas, como eu acabei de falar, galhos, pedras, enfim, o que você quiser. Pode ter cristais, enfim, pode ter o que você quiser. E além disso, os itens que tem no seu altar podem mudar de tempos em tempos, tá, gente? Não tá colado, soldado ali, não. Tipo, agora tô com vontade de mudar, sei lá, mudou de estação, passou um certo festival da roda do ano, quero fazer diferente, quero colocar coisas diferentes. Coloca, tá? Aprenda a ouvir a sua intuição, não fica só presa em regrinhas. Faça as coisas de acordo com a sua vontade, seu coração, entendeu? Porque eu não posso falar pra você o que seus deuses querem pra você, só eles podem te falar. E aí você tem que ouvir, tá bom? Ó, Tati falou aqui. O que eu sei é em relação aos minerais do quarto, até por experiência. Tem que tomar cuidado com os cristais que vocês deixam no quarto. Tati, isso é dos cristais no quarto, né? Vamos considerar aí os cristais. Você diria que é semelhante a isso que eu falei? Porque os cristais, eles têm um certo tipo de energia e às vezes isso pode bagunçar o seu sono, enfim, ou pode incomodar a pessoa na hora que ela tá ali tentando descansar? É mais ou menos isso sobre os cristais? É que ela falou, é o Dada. Porque existe, né, uma questão aí, qual seria a pronúncia correta do nome dessa divindade? Se escreve Dagda, mas algumas pessoas falam Daida. E enfim, ninguém sabe, então vamos chamar ele de Dadá. Pronto, porque aí fica mais simples. A Tati falou. Tati e Mari, vocês poderiam fazer uma live falando sobre os cristais, o que pode colocar no altar do quarto, e uma dúvida que eu tenho sobre os cristais. Ônix e turmalina negra. Legal. E a Tati falou assim, a gente vai fazer, tô estruturando uma didática e marco com a Mariana, que eu tô muito atarefada, mas é promessa. Me manda pergunta no @tati.curadecristais. Excelente! E assim, Jess, não sei se você sabe, mas já tem, tá? 2 lives gravadas com a Tati aqui sobre cristais. Então, se você olhar nos arquivos do IGTV, já tem bastante coisa sobre isso, né? Essas 2 lives imensas, de mais de 1 hora cada uma. Porque, né, eu e a Tati não sabemos falar pouco. Explicando sobre cristais e tudo mais. E, enfim, Tati vai voltar, então, para falar aí sobre cristais e altares. Gente, é isso. Vamos continuar. Sim, o que mais vocês podem ter no altar, gente? Enfeites, tá? Quem gosta de enfeite aí pode colocar toalha, pode colocar, sei lá, alguma coisa pendurada, assim, uma tapeçaria, um quadro. Pode colocar, sei lá, eu coloco umas folhas falsas, porque aqui meu altar, tipo, não tem luz, é uma coisa que não vai bem de plantas de verdade. Pode colocar o que você quiser, tá? De enfeite, coisas que, de novo, para você representem aí o que é sagrado, ajudem você a se conectar com esses poderes que você honra, tá?
É isso. E agora eu já expliquei tudo para vocês, tá, gente? Onde que põe o altar, como que escolhe o que vai no altar, o que você vai fazer no altar. Mas antes de acabar, eu quero falar sobre alguns mitos, tá? Que foram aí as regras que a Jessie me falou, que viu na internet. E eu quero explicar cada uma para vocês, se é mito ou verdade e por quê. Então vamos lá. A primeira é o seguinte: o altar precisa ficar virado numa certa direção? Resposta curta, não, tá? Agora, resposta longa. É o seguinte: em muitos livros, especialmente de Wicca ou de tradições que estão aí de alguma forma associadas à Wicca, a gente vê escrito que o altar tem que ser virado para o norte ou para o leste, enfim, né? Que ele tem que estar num certo lugar, o que complica mais ainda, né? Porque, tipo, a pessoa não tem nem espaço para fazer o altar, quanto mais virado para a direção não sei das quantas. Então, assim, não, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês colocam o altar onde for mais conveniente para vocês. Por que que algumas tradições falam, gente, para colocar o altar virado para tal ou para tal? Basicamente porque existe, né, a ideia das tabelas de correspondência. Então a pessoa começa a associar tudo com tudo. Por exemplo, a direção norte também significa o elemento tal, que também significa o cristal tal, que também significa a divindade tal e o signo tal. Então, assim, existe muito dessas tabelas de correspondência, né, onde as coisas são associadas. E aí, então, associou-se, né, que a direção norte ou a direção leste, ou o que quer que seja, pelas suas associações, então seria importante para você estar com o altar virado para ela, mas, de novo, né, é uma convenção, não é a verdade escrita em pedra. Então, é isso, gente. Vocês podem colocar o altar na direção que vocês quiserem, tá? Não se preocupem com isso. A Jessie perguntou assim: Tati, você que entende de planta também, é verdade que não pode ir planta com ponta para cima? Não pode ir no quarto planta com ponta para cima, tipo a espada de São Jorge? Boa pergunta, hein, gente? Não sei. E agora, próxima dúvida. Preciso colocar representação dos elementos no altar? Quem reparou que eu não falei de representação dos elementos no altar? Mariana, você reparou, né? Por favor, você que está anotando tudo com seu gato bruxão. E é o seguinte, gente. De novo, né? Em muitos materiais aí da tradição Wicca ou, né, de materiais relacionados, né? Outras tradições que saíram da tradição Wicca, fala-se, né, que a pessoa precisa ter representação dos 4 elementos, que seriam fogo, água, terra e ar, no altar. Eu acredito que você não precisa, tá? Por alguns motivos. O primeiro deles é que os elementos, esses 4 pelo menos, eles estão sempre com a gente. Tipo assim, é impossível você se livrar dos 4 elementos. Por quê? Imagina você sem ar. Não dá, né? A gente morre. Então, tipo, o ar já tá aqui representado sempre. Imagina você sem a terra embaixo do seu pé. Para onde que você ia? Pro espaço sideral. Ia morrer também, porque lá, né, não tem oxigênio. Então, e também tem o frio, enfim, vários motivos para morrer no espaço sideral, gente. Então, vamos imaginar você sem a água que compõe 70% do seu corpo. Adivinha? Você ia morrer. Então, assim, os 4 elementos, eles já estão representados, né, em tudo, assim. Você não precisa ter eles no seu altar, tá? Além disso, os 4 elementos, esses 4, são uma convenção, né? Porque, na verdade, cada povo originário tinha o seu próprio entendimento do que seriam os elementos essenciais, tá? E para dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo que todo mundo conhece, vou falar sobre a cultura chinesa, né? Porque eu sei que todo mundo já ouviu falar sobre o horóscopo chinês, tal, e lá eles têm os elementos que são importantes. E quais são eles, minha gente? Calma que eu escrevi aqui e vou falar para vocês. Madeira, fogo, terra, metal e água. Então, assim, para os chineses, os elementos são 5. E inclui metal e madeira, sabe? Então, por exemplo, para os povos das ilhas celtas, os elementos são
3, a terra, o mar e o céu, ou a terra, a água e o ar. Então, assim, essa ideia desses 4 elementos, né, que muitas vezes se convencionou de usar na bruxaria, é uma ideia que existe, obviamente, em algumas culturas, né, na Grécia mesmo, e parece que na antiga Mesopotâmia, mas enfim, não é a regra única absoluta, tá? Dependendo da cultura do povo original aí em que você se inspirar, eles poderiam usar outros elementos ou considerar outros elementos os mais importantes aí na composição da natureza. Então, por favor, não se prendam, tá? Essa questão de representação dos elementos. Se vocês quiserem representar, óbvio, representem, né? De novo, coloquem o que é importante para vocês. Mas se não quiserem, não se preocupem, tá bom? Deixa eu ver aqui que os comentários estão bombando, minha gente. Ó, Tati falou... Nossa, Jess, não manjo tanto disso, manjo mais da questão energética dos corpos. Eu não colocaria planta nenhuma no quarto, aula básica de biologia, que é fotossíntese, lembrando sempre do raciocínio crítico, gente. Ó, a Mariana falou assim, Jess, eu sei que a espada de São Jorge é uma planta de proteção, mas já vi pessoas dizendo que é uma das melhores plantas para você ter no quarto. Ah, Jessie, sério que você falou essa fonte? Eu vou ter que brigar com você, Jessie? Eu espero que não. Jessie falou assim, é que eu vi num grupo grande que não é indicado ter planta pontuda dentro de casa, a não ser dentro de comércio. Jessie, esquece isso, tá? Acabou. Isso aí é dogma. Por favor, grupo grande. Quem diz que o tamanho do grupo influencia se tá falando a verdade ou não? Enfim, Tati falou, os celtas, druidas, não falam do fogo porque não mora nenhum animal, mas o fogo existe na natureza, as lavas. Claro que o fogo existe na natureza, do mesmo jeito que a madeira existe na natureza, né, que o metal existe na natureza, então, tipo, sim, existem outros elementos e que estão na natureza. O que eu quero dizer é que não necessariamente as pessoas precisam representar esses 4 aí no altar delas. Claro, né? Jess falou, entendi, obrigada. E a Mariana falou, já vi sobre isso na Umbanda. Então, gente, isso é uma coisa bem importante pra eu falar aqui pra vocês, tá? Eu até tinha colocado pra falar... Ah, sim, a Tati falou assim, é que eles não usam. Quis elucidar o que você disse, sem esquecer do fogo. Muito obrigada, Tati. É isso, gente. Espero que esteja esclarecido. Celtas não falam do fogo, porque no fogo não vive nenhum animal, mas o fogo existe na natureza. Muito bom. Ó, Jess falou, e eu num grupo que dá até curso, mas eles misturam muito. Gente, vou falar uma coisa bem séria aqui pra vocês, tá? De bruxa madrinha para afilhadas. E é o seguinte, o Brasil é um país de muito sincretismo religioso, tá bom? O que isso significa? Significa que as pessoas no Brasil costumam misturar as religiões. Isso em si não é ruim, tá bom? Não tem nada de errado com misturar religiões, se você quiser e entender que é isso que você está fazendo. Onde que começa o problema? Quando uma religião fala uma coisa do tipo, põe planta no quarto se você quiser, e outra religião fala outra coisa, do tipo, não tenha plantas pontudas dentro de casa. Quando você tenta juntar essas duas coisas, dá ruim, porque a pessoa fica em dúvida, tipo, e agora? Será que eu tenho a planta em casa ou será que eu não tenho? Será que pode ser pontuda? Ou será que se a folha for redonda, tá tudo certo? E esses problemas surgem do sincretismo mal compreendido, tá? Porque quando você começa, lembra, gente, falei isso na nossa aula sobre como começar na bruxaria. Se você começa pegando dica de todas as vertentes, de todos os lugares, tentando fazer um bem bolado, você vai ficar frustrada, você vai pensar, nossa, mas agora qual que é a grande verdade? Vai ficar paralisada e não vai fazer sua bruxaria. Então, por favor, tenta entender as suas fontes, tá? Não importa se o grupo chama Bruxinhas Naturais, tá? Ou se o grupo chama Macumbox, não importa, pode ter todo tipo de influência, de opinião dentro dele. Então, vocês têm que ter essa clareza, tá? E a maioria das informações que vocês vão encontrar aí nos grupos de bruxaria, de espiritualidade do Brasil, são informações baseadas ou na Wicca ou na Umbanda. Então, tenham isso em mente, tá? Não tô falando se é certo ou errado, se vocês devem ou não devem seguir. Cada um escolhe o que quiser para si.
Mas saibam que essas geralmente são as influências. E aí, quando vocês ficarem em dúvidas, será que pode ter planta pontuda dentro de casa ou não? Pesquisa no Google, segundo Umbanda ou segundo Wicca, porque aí isso já vai dar uma ajuda pra vocês pra entender de onde que veio essa ideia, tá bom? Mariana falou o seguinte: eu tava ficando confusa com essas misturas, aí parei de ver e fiquei somente em uma ou duas fontes. Olha, Mariana, seguindo a dica que eu dei lá na aula sobre como começar na bruxaria. E a Jessie falou: sim, como agora só sigo a Mari, mas eu enchi a minha cabecinha com muita coisa antes, tô aprendendo sem esses dogmas agora. Não é fácil, viu, Jessie? Porque a gente tem que desaprender bastante coisa. Tem, né? Às vezes a gente escolhe desaprender bastante coisa. E eu falo isso, gente, com total propriedade da causa, tá? Porque como eu já falei pra vocês várias vezes, eu já fui jovem mística, já aprendi, tipo, várias coisas que eu tive que desaprender. Nossa, várias coisas mesmo, assim. Inclusive, eu tenho certeza que eu ainda vou desaprender muito mais coisas, vou descobrir que coisas que eu acredito hoje, na verdade, são dogmas. E vou vir aqui e vou falar pra vocês, porque pra mim não é vergonha nenhuma, né? Admitir que cada momento a gente vai aprendendo uma coisa e a gente vai mudando aí a nossa prática, baseado, né, no que a gente sabe. Quando a gente sabe melhor, a gente faz melhor. Então, não se preocupem com isso, tá? Só realmente tentem filtrar, talvez, né? Da onde veio a informação? Ah, será que ela veio de um grupo com influência X? Não quer dizer que você não possa usar, você pode, mas entenda que não vai ser uma regra total da bruxaria. Até porque vocês já sabem, né? Não tem regra total da bruxaria, cada povo originário fazia sua própria bruxaria. Então, tipo assim, pode ou não pode ter planta dentro de casa? Sei lá, será que os celtas tinham planta dentro de casa? Será que os vikings tinham planta dentro de casa? Será que os chineses tinham planta dentro de casa? Não sei, entendeu? Você tá perguntando segundo o quê? Então vamos sempre ter esse raciocínio crítico, tá, gente? Quando vocês não souberem, baseado em culturas originais, se baseiem pela lógica, como a Tati falou, né? Pela simples questão de fotossíntese, pode não ser bom colocar planta dentro do quarto. E daí cada um decide também, tá, gente? Porque muitas vezes falam, não é bom fazer isso, não é bom fazer aquilo. Não é bom pra quem, meu? Tipo assim, dependendo da intenção com que você faz as coisas, pode ser que uma coisa que é ruim pra outra pessoa seja boa pra você, ou seja indiferente, sabe? Não é uma planta que você vai colocar na sua casa, não é um cristal que você vai pôr no seu quarto, não é um altar que você vai pôr no seu quarto que vai estragar a sua vida, tá? A única pessoa que pode estragar a sua vida é você mesma. A única coisa, pessoa, energia que pode estragar a sua vida é você mesma. Então, sua vida tá cocô, não fica pensando, será que é porque eu pus essa planta? Será que é porque eu pus esse cristal? Não é, tá? Porque nada no mundo tem o poder de acabar com sua vida como você mesma tem. Então, assim, não se apeguem tanto, tá? A essas questões do tipo, será que é ruim pôr a planta assim? Será que é ruim pôr o cristal assado? Será que é ruim, sei lá o quê? Se observem, primeira coisa, pra saber o que faz bem e o que não faz pra você. Mas, no geral, não fiquem procurando muito pelo em ovo, tá? Só façam as coisas que vocês quiserem com uma boa intenção, que é o que eu ensino vocês. Mariana falou, ser um filtro e nunca uma esponja. Gente, olha essa frase, é isso. Essa é a essência da grande bruxana. Ser um filtro e não uma esponja. Mantra pra vocês, hein? Vai meditar pensando, eu sou um filtro e não uma esponja. Eu sou um filtro e não uma esponja. Eu sou um filtro e não uma esponja. Ok, gente? Tá claro? Eu espero que esteja claro. Olá, Marina, seja muito bem-vinda à nossa live. Gente, e ainda tem mais, tá? Vocês pensam que acabou, que horas são? 8h15 já. Tudo bem, gente, se eu falar mais uns montes de bagulhos aqui pra vocês, que ainda preparei mais coisa pra essa aula. Seguinte, mais uma dúvida que a Jess tinha me mandado. Posso fazer o altar onde tem um fluxo de pessoas? Depende. O que você vai fazer no seu altar? Precisa de paz, silêncio? Se sim, não façam de paz um monte de pessoa, né? Porque aí vai te atrapalhar. Se não, pode fazer, não tem problema nenhum. Além disso, posso fazer o altar onde outras pessoas podem ver. Mesma coisa, gente, mesma coisa, tá? Então, se as outras pessoas não forem mexer, não forem encher seu saco, não forem estragar suas coisas, pode fazer. Se as outras pessoas forem estragar suas coisas, encher seu saco, não façam onde elas podem ver. Vocês estão sacando, gente? Que é basicamente raciocínio crítico, tá?
Jessie, Mariana, Marina falaram pra eu falar mais, então, gente, aí eu vou falar tudo que eu preparei pra vocês. Acabou ficando um pouco longo porque eu saí um pouco do escopo, né? Mas, vocês sabem, né? Coisa de bruxa madrinha, que é ficar ajudando as pessoas. Enfim, vamos lá. Agora a pergunta que não quer calar, que a Jessie acabou de fazer, né? Que a Jessie fez um tempinho atrás. Posso fazer o altar dentro do quarto de um casal? De novo, se não estragar, se não encher o saco, se não incomodar os outros, pode. Se as pessoas não se sentirem incomodadas energeticamente, enfim, pode. Vocês podem colocar o altar onde for da vontade de vocês, desde que nesse lugar vocês consigam usar o altar. Para o quê? Para os dois propósitos que o altar pode ser usado. Se conectar, honrar os poderes, se conectar com os poderes que você honra e fazer sua bruxaria. Se você consegue fazer essas coisas no altar, ele pode ficar em qualquer lugar, tá bom? Tati falou, é um assunto complexo. O altar do meu marido fica no nosso quarto. Tati, por favor, fala aí, pra você, é um problema ter o altar do seu marido no seu quarto? No quarto de vocês, enfim, ou não? Porque, enfim, eu não tenho marido, não é mesmo? Então eu posso falar por mim, eu tenho meu altar no meu quarto e pra mim não é problema nenhum. Mas como a pergunta é especificamente um quarto de casal, talvez a experiência da Tati possa ajudar. Olha só, e a Tati falou que o altar dela é no ateliê, porque é onde tá tudo dela. Não sei se vocês sabem, mas a Tati é uma grande artista. Ela tem um ateliê, tipo, com muita coisa. Inclusive o altar dela, olha só que interessante. Vamos ver se ela fala da experiência dela, tá? Outra pergunta que a Jessie fez. Posso fazer o altar no banheiro? Gente, esse é o único lugar da casa que eu realmente recomendo que vocês não façam o altar, tá bom? E por quê? Vamos pensar na lógica, tá? Da intenção. Lembrem disso? Que sempre a gente pensa na nossa intenção. Qual que é a sua intenção quando você tá indo no banheiro? Seja para tomar banho, seja para, sei lá, fazer xixi, fazer cocô, o que quer que você faça no banheiro. Qual que é a sua intenção? Basicamente, se livrar de cacas, né? Se livrar de sujeira de todos os tipos, de coisas que não te servem mais. Essa intenção não combina muito com a intenção das coisas que você vai fazer no seu altar, de honrar os poderes e tudo mais. Então, no banheiro, eu não recomendo, tá? Que vocês façam o altar. É isso. A Tati falou que não incomoda ela sobre o altar do marido dela ser no quarto deles. Ela falou, não, até eu que sugeri. E ele achou legal, porque tentamos em outros lugares e não rolou. Pois é, às vezes você coloca num lugar que você não passa muito e acaba ficando meio esquecido, né? Aí a Tati falou, a gente até tentou ter altar juntos, mas não rolou também, foi ficando esquecido. Pois é, gente, altar é uma coisa muito orgânica, assim, que você vai fazendo, vai testando, experimentando, sabe? Se não rolar, não fique triste, faça diferente, faça em outro lugar, com outra configuração, enfim, vai testando, experimentando, tá? O altar precisa ser fixo. Não, não precisa ser fixo. Você pode guardar as coisas do altar e montar o altar só na hora que você for usar aí para sua prática da bruxaria, para sua devoção, enfim. Inclusive, se você só tiver o altar, né, numa caixa ou numa lata, numa latinha de bala, como a gente falou, tá tudo bem, tá? Você pode levar o altar com você para lugares, se você quiser mudar de cômodo onde você for usar, enfim, o cômodo que tiver mais tranquilo no momento, não tem problema, tá? O altar não precisa ser fixo, ele pode ser guardado quando você não estiver usando. Agora, a pergunta que eu sei que você vai me fazer. Preciso ter no meu altar um incensário, um suporte para vela, uma vela do deus, uma vela da deusa, um símbolo, uma varinha e um grimório? Mariana, aluna mais exemplar, me fala da onde vem essa listinha de elementos para colocar no altar. Por favor, Mariana. Não vou nem falar, hein, gente? Eu sei que essa tá fácil. O resumo é que não, tá? Você não precisa ter essas coisas no seu altar. Como eu falei para vocês, vocês podem ter no altar apenas as coisas que vocês forem usar para sua devoção, para sua prática mágica. E é isso. Só as coisas que vocês forem usar, as coisas que vocês acharem bonitas, que forem significativas para vocês, tá? Não precisa colocar coisas que, enfim, está escrito na internet.
Olha, a Jessie respondeu Wicca e Mariana respondeu da Wicca só pode. Olha, tô gostando de ver, vocês estão filtros de verdade, gente, tô amando. E, gente, falar que essa lista é da Wicca não significa que ela é boa ou ela é ruim, tá bom? Quem segue a tradição Wicca vai colocar essas coisas no seu altar e vai ser uma pessoa muito feliz assim. Agora, quem não segue a tradição Wicca não precisa colocar essas coisas no seu altar e continua podendo ser muito feliz sem essas coisas, tá bom, gente? É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Mariana falou, invenção dos homens. Pois é, Mariana, Geraldão, nosso querido inventor aí de altares complexos. Falo mais, hein, gente? Nessa descrição aqui que a Jessie me falou, até falta coisa, tá? Porque um altar verdadeiramente wiccano, que eu sei, tá, gente? Porque, como vocês sabem, faz muito tempo que eu não sigo a Wicca. E é o seguinte, um altar verdadeiramente wiccano também teria que ter um cálice, também teria que ter uma faca ritual, né? Que na Wicca se chama atame, mas que em outras práticas se chama faca ritual. E também precisaria ter a representação dos 4 elementos, tá? Que faltou na listinha aqui, gente. Mas é isso. A Dani falou, invenção dos homens. Adorei a resposta, Mariana. A outra Mariana, né? A aluna. Mariana é incrível, gente. Melhor aluna. Mariana riu do Geraldão. Meu, Geraldão. Você acha que a The Witcher? Gerald Gardner, bebê, o verdadeiro bruxão. Jessie falou, eu tenho tudo isso. Pois é, gente, tem muitas pessoas que entram na bruxaria, veem essa lista aí, o que precisa ter no seu altar, itens essenciais do seu altar, sei lá o quê. E, gente, não julgo, tá? Porque quando eu comecei na bruxaria eu também era assim, tá? Eu li um livro, achava que aquele livro era a verdade absoluta e queria fazer tudo igualzinho ele. Mas não é o caso, tá? Agora que vocês estão aprendendo mais, lembra? Quando a gente sabe melhor, a gente faz melhor. Agora que vocês estão aprendendo mais e tal, vocês podem parar de fazer isso, que é basicamente ler um negócio que tá no livro, na internet, sair comprando tudo, às vezes com dinheiro que você nem tem, né? Pra poder ter tudo que fala na internet que é necessário, tá, gente? Calma. As grandes bruxonas do passado, elas não tinham Amazon, Mercado Livre, nem Liberdade, nada disso. Elas só tinham, tipo assim, um rio, entendeu? Umas pedras, um campo pra arar, uma coisa assim, bem não comercial. Então não se preocupem, vocês não precisam dessas coisas, tá? Tati achou tudo muito engraçado. E Mariana também, muito engraçado. Comentário da Dani. Certo, agora, gente, última pergunta aqui. Dê um trocado pro seu bruxo. Exatamente, Tati, Geraldão. Enfim, né, os grandes bruxões. Gerald, tá vendo, né, que é um nome bem... Será que Gerald é um nome mágico? O que você acha, Tati? Gente, isso é uma piada interna, tá, entre eu e a Tati sobre nomes mágicos. Enfim, vamos que vamos. Última pergunta que a Jess tinha me feito, gente, é: o seu grimório precisa ficar escondido? Resposta curta, não, tá? Mariana falando do Vale Abundante. Vocês curtem o bruxão, né, gente? The Witcher, muito bom. Mas, gente, é o seguinte, seu grimório, ele precisa ficar escondido? Resposta curta é: não, não precisa. E por quê? Pra que você precisaria esconder seu grimório? Se alguém for mexer nele, pra estragar ele e encher seu saco. Se for acontecer isso, aí você esconde, tá bom? Imagina, por exemplo, que você tem uma filha pequena, uma filha de 2 anos, que vai pegar seu grimório e vai rasgar as páginas todinhas. Melhor esconder, não é mesmo? Imagina que tenha, sei lá, você mora com colegas, assim, tem gente penteira, encheção de saco, que pode querer olhar suas anotações pessoais do seu grimório, mano. Sabe essa gentinha? E aí, se tiver esse tipo de gente na sua casa, você esconde seu grimório. Se não, pode deixar seu grimório à vista, enfim, se ninguém for mexer, nem encher seu saco, não tem problema nenhum, tá? Tati falou, Mariana, estou chorando aqui. Gente, vocês sabem que, tipo, quando eu tô vivendo minha vida, né, normalmente, assim, aqui eu tô na live, mas enfim, quando eu não tô ao vivo, né, quando eu tô, sei lá, preparando material pra vocês, lendo, enfim, aí que me vem essas ideias, sabe? Tipo, Geraldão, mesmo cara do The Witcher, Geraldo cara da Wicca, e eu fico rindo sozinha, e acho que é meio idiota, sabe? Mas eu falo pra vocês e vocês acham engraçado. Então deve ser engraçado mesmo, que eu também fico rindo demais sozinha com essas ideias doidas que eu tenho.
A Tati falou assim, até parece que eu vou deixar meus grimórios feitos pela lindíssima da Taninha escondidos. Ficam aqui em exposição. Pois é, gente, a gente se dedica tanto, né? Pra fazer nosso grimório ser uma coisa incrível, magnífica. Especialmente se for um grimório feito por Taninha, rainha dos grimórios. Então, gente, sério, mostrem seus grimórios se vocês quiserem, tá? É isso. De novo, lembrando, nosso país é um país de muito sincretismo religioso, então a gente não precisa acreditar em tudo que está escrito na internet, tá bom? Porque geralmente é uma mistura de várias crenças que às vezes vão uma contra a outra, enfim, né? Se confundem aí, a gente não consegue seguir tudo ao mesmo tempo, porque eram povos originários diferentes que seguiam essas crenças, tá? Agora eu vou para uma parte que eu não sei se vocês querem saber, mas eu vou falar, que é o que tem no meu altar. Gente, eu me sinto tipo aquelas blogueiras, sabe, que falam nos vídeos, o que tem na minha bolsa? Vou falar pra vocês o que tem no meu altar. Ó, a Tati falou o seguinte, só não deixo abrirem. Vai comprar um livro, mano. Exatamente, vai comprar seu próprio grimório, não vem encher o saco do meu. É isso que eu falo, gente. Se as pessoas não enchem seu saco, vive suave. Se elas enchem, guarde seu grimório, mesmo que seja lindo e feito pela Taninha. Bom, oi meninas! Agora eu vou contar pra vocês o que tem no meu altar. Vamos lá, gente. É o seguinte, o que tem no meu altar? Eu, como já falei pra vocês, pratico bruxaria baseada nos povos originários das Ilhas Celtas. E para os povos originários das Ilhas Celtas, são 3 os poderes mais importantes pra gente honrar, tá? Então, são as divindades, como Bridget e outras, enfim, né? Quem é do Coven sabe um pouco mais, que eu já falei mais lá. Além disso, os antepassados e também o bom povo. Quem é o bom povo, minha gente? O bom povo são seres do outro mundo, tá? Da cultura celta. Convencionou-se em português chamá-los de fadas, mas enfim, na quarta-feira eu vou fazer uma live explicando para vocês em detalhes quem é o bom povo e não é a Sininho. Enfim, quarta eu vou explicar melhor para vocês, mas então, no meu altar tem a representação desses 3 poderes. Então, por exemplo, como é que eu faço a representação das divindades? Geralmente eu imprimo uma imagem da internet e coloco num porta-retrato que eu comprei na Daiso, bem baratinho, por apenas R$7. Vou mostrar pra vocês o que tá aqui agora, tá? Como acabou de ser o Lunassá, estou aqui com uma representação de Lu, que eu imprimi da internet. Deixa eu ver aqui se no Face está dando pra ver, não sei. Mas enfim, eu imprimo e coloco aqui nessa moldurinha. Bridget, no caso, eu tenho a estatueta, né? Mas os outros eu não tenho. Seja porque eu não achei, seja porque eu não tive dinheiro pra comprar. Então eu imprimo e coloco aí. Representação dos antepassados, gente. O que eu coloco? Peraí, deixa eu ver os comentários. Jess falou, e eu vi num grupo de bruxão. Ah, foi errado. Mariana falou, Mariana, para ter uma imagem de alguma divindade, é preciso fazer um ritual ou outra coisa do tipo antes de começar a deixá-la no altar? No meu entendimento, não, tá? Eu acho que não. Eu acho que o que importa é a sua intenção. Se você imprime aquela imagem com a sua intenção de devoção e você realmente faz a sua devoção, não é? Então você faz orações, você acende velas, incenso, o que quer que seja, tá suave, tá consagrada, tá? Agora, se você quiser abençoar a sua imagem, você pode também, do mesmo jeito que a gente fez no ritual de Lunassá. Pega o seu potinho de água, pede a bênção numa divindade, os seus deuses, guias, guardiões, que seja, e asperge a água aí na imagem, tá bom? Mas a princípio não é totalmente necessário. É bom que você, tipo assim, limpe, né? Se for uma estátua, que você limpe ela. Mas se você imprimir, acho que não. Sei, minha opinião, gente. Eu não faço. Eu só imprimo e mando bala. Além disso, meus antepassados. O que tem no meu altar em relação aos meus antepassados? Basicamente 2 coisas. Peraí. Uma é o que eu falei pra vocês aqui da foto da minha avó, muito jovem, bela, formosa. Se está dando pra ver. Na carteirinha do Krub, lá de Recife, de onde ela fazia parte. E outra é a pena aqui que eu falei pra vocês, que eu entendo que foi enviada para mim, de alguma forma relacionada aos meus antepassados, tá? Então isso é que eu coloco aqui para os meus antepassados. E sobre o bom povo, o que eu coloco, gente? Basicamente, essa estatueta aqui, de uma bela menina,
é uma daquelas que dá pra tirar a asa, sabe? Que a asa você tira aqui. Aí eu tirei porque o fato é que as fadas da cultura celta não têm asa. E eu achei essa muito bela e formosa pra representar o bom povo. Então deixa ela aqui. Ah, pera que eu acho que não mostrei aqui. Tô mostrando no Face. Essa estatueta é muito fofa. Inclusive eu quebrei uma parte dela, infelizmente, onde era a flor. Mas é isso aí. Já tentei colar e quebrei de novo. Entendi que não era pra ser, não é mesmo? É isso. Que mais que eu tenho no meu altar, gente? Tenho um incensário de gato preto do Egito. Então tenho esse incensário aqui, ó. A Mariana viu outro dia e curtiu. Porque eu queria tentar comprar um incensário, né? Que, tipo assim, segurasse as cinzas do incenso, mas não foi possível. Infelizmente, esse aqui continua deixando as cinzas caírem. Ainda estou em busca de um bom incensário para o meu altar. Que mais? Tem um prato de oferenda, gente, mas não está aqui agora. Está secando, porque eu fiz uma oferenda e lavei o prato. E, enfim, agora ele está lá na cozinha. Mas outro dia eu mostro pra vocês, eu mostro no Stories, enfim, é um prato que a minha mãe pintou, porque sim, ela é muito artista. Que mais? Coloquei pra mostrar pra vocês. Ah, sim! Tem o meu livrinho de orações, tá? Esse livrinho aqui. Basicamente, eu escrevo nele, adivinha, minhas orações, porque eu sento aqui na frente do altar pra fazer minhas orações e quando eu ainda não tinha decorado elas, eu li elas nesse livrinho. E agora eu só leio algumas que eu ainda não consegui decorar, enfim, algumas para momentos diferentes, especiais que eu ainda não decorei. Deixa eu ver o que mais a galera está falando. Ah, a Mariana falou asa removível, genial. Pois é, Marina, quando eu descobri que existia isso, eu pensei, gente, que incrível. Eu tenho outra aqui de asa removível, vou mostrar pra vocês. Ó, essa aqui, muito linda, né? Inclusive essas todas eu comprei na 25 de março, viu, gente? No caso, essa está com a asa, mas eu posso removê-la. Olha só. E aí fica uma representação bem mais fiel aí das fases da cultura celta. Ok. Tati falou. Vou dizer minha experiência porque tenho quedinhas por deuses de 2 panteões. Alguns deuses do druidismo e outros do hinduísmo. Tati, deuses celtas, por favor. Jess falou, eu tenho um incensário de corujinha. Pô, maneiro, Jess, deve ser bem bonitinho. Depois manda aí foto pra gente. Ó, Tati deu uma boa dica. Só coloco imagem quando faço algo direcionado com e para aquele deus ou deusa. Tipo Kali, deixo ela guardadinha, não deixo ela exposta não. Isso faz muito sentido, gente, especialmente para quem quer, na verdade, para quem se sente, né, chamado aí por divindades que sejam de culturas diferentes. Vocês podem fazer isso, podem colocar no altar só no momento que vocês forem, né, se conectar com aquela divindade e depois guardar. Se dá para guardar até numa caixa, né, gente? Porque não poderia tirar e colocar do altar, tá? Então, sigam essa dica da Tati, muito boa. Gente, é isso. E aí o resto que eu tenho no meu altar é basicamente coisas de enfeite, assim, enfim, tá? Pelo meu blog inteiro tem fotos do meu altar, vocês podem ver se vocês quiserem. E também o altar fica numa estante, né? Eu tenho uma estante de 3 prateleiras, o altar fica numa delas. E embaixo tem umas gavetas, e aí nessas gavetas eu guardo vela, incenso, fósforo, enfim, tudo que eu for usar aí pra minha bruxaria, tá? Então basicamente isso é o exemplo que eu queria dar pra vocês de como que é o meu altar, enfim, como é o altar da minha bruxa madrinha. Pronto, falei, é esse. Se você queria saber, agora está sabido. Gente, é isso. Vou falar aqui mais 2 dúvidas que as pessoas podem ter, tá? Eu acho que já não tem mais, se você assistiu toda essa aula, mas caso ainda tenha, eu vou falar de novo. Primeira Mariana, mas eu não tenho espaço, ou eu não tenho privacidade para fazer meu altar. Gente, se você não tem privacidade, nem espaço para fazer seu altar, faz uma caixa, faz numa latinha, faz guardado, faz numa gaveta, faz onde você quiser, entendeu? Você não precisa fazer um altar, nossa, isso incrível, você quer que lá, pra todo mundo ver, porque olha só que coisa interessante, gente, altar não é para alimentar o seu ego, nem o meu, nem o de ninguém, tá? O altar é vamos ver se vocês lembram, se conectar com os poderes que vocês honram e praticar a bruxaria. Então não precisa ser uma coisa grandiosa, uma coisa que todo mundo vai ver. Se você não tem espaço, se você não tem privacidade,
Guarda tudo numa caixa de sapato, fala que é sua coleção, sei lá, inventa, sabe? E tá suave, não precisa se preocupar com isso. Ó, a Tati falou, só Ganesha que eu deixo exposto, ele e as criações do Franz, de Bridget e... E agora, hein? Como é que lê? Não sei, hein, Tati? Me fala aí, como que fala que eu não quero dar uma de maluco. Mas enfim, uma divindade aí, gente, da cultura galesa, pelo que eu entendo. A Jess falou, linda demais, obrigada. E a Tati falou que essas representações, então, não ficam no altar dela, ficam pela casa. Porque, gente, quando você começa na vida da grande bruxona, você pensa, eu vou deixar aqui no meu altar e tal. Quando você vê, entendeu? O negócio explodiu e já tá na sua casa inteira. Todos os lugares que você tá na sua parede, seus quadros são de divindade, você tem estado de divindade na sua cozinha, entendeu? A coisa fica muito louca. Então, é isso. Não é só no seu altar, tá? Que precisa estar suas coisas de grande bruxona, porque lembrem, bruxaria é um estilo de vida, tá? Não é uma coisa que você faz só quando você tá na frente do seu altar, não é uma coisa que você faz só na lua cheia, só no fim de semana. Enfim, bruxaria é uma coisa que você faz quando você quiser, o tempo todo da sua vida. Então, é isso. Pode colocar uma coisa de bruxona na sua casa inteira. Ó, ela falou que é divindade, então se pronuncia Keridwen. Enfim, é isso, gente. Ainda não aprendi a pronunciar essa, mas vou aprender. E aí eu conto pra vocês. Tati falou algo assim. Tá bom, vai. Tá ok. E agora, outra coisa que as pessoas podem se perguntar, né? Que é o seguinte. Mariana, mas eu não tenho onde colocar o meu altar. Mesma resposta. Coloca numa caixa, coloca numa lata, coloca qualquer lugar que você tiver, tá bom? Seu altar não precisa ser grandioso, ele só precisa funcionar para você. E é isso, minha gente. Chegamos ao fim desta imensa aula sobre altares. Espero que tenha esclarecido um pouco aí para vocês como vocês podem montar o seu altar, como vocês podem se libertar dos dogmas, o que vocês realmente precisam ter, que é uma superfície plana, e o que vocês não precisam ter, que é todo o resto. Então, espero que tenha ajudado. Vocês agora, por favor, não me venham fazer altar cheio de rebuliço e que não serve para vocês praticarem sua bruxaria, tá? O altar tem que ser funcional, ele é para você praticar a sua bruxaria. Então, o que você vai fazer? Basicamente, você vai ver aí, depois dessa aula, né? Se você quiser mudar seu altar, o que você vai fazer? Você vai olhar aí, bom, o que eu faço no meu altar, ou o que eu gostaria de fazer, mas não faço, ou porque a altura não é bom, porque o lugar não é bom, porque tem gente passando enchendo meu saco, enfim. Você vai ver o que você quer, tá? Fazer no seu altar. E aí você vai fazer no seu altar. Olha só, que simples. E o que você vai colocar no seu altar? As coisas que eu já falei, o que você usa na sua prática mágica. Você acende vela? Põe um porta-vela. Acende incenso? Põe um incensário. Se tem alguma divindade de devoção? Põe lá a sua divindade. Você quer colocar elemento da natureza? Coloca. Quer honrar seus antepassados? Coloca a foto, coloca objeto, enfim. O que for importante e sagrado pra você, tá bom? Isso, minha gente. Muito obrigada a todo mundo que ficou firme e forte aí. Vou tentar lembrar todo mundo, hein? Mariana, Tati, Jessie, Dani e Marina, que chegou no final, mas ainda tinha bastante coisa, né, Marina? Que eu não paro de falar nunca. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Se tiverem dúvidas, por favor, me mandem, tá? Porque as suas dúvidas me ajudam muito. Até ideias para aulas como essa, que estão esclarecendo várias pessoas, não só vocês, e vão esclarecer mais ainda depois que a gravação estiver no ar, tá bom? Então, não tenham vergonha, tá? Eu sei que eu sou uma madrinha muito debochada, que eu venho aqui, que eu dou tapa na cara, que eu zoo todo mundo, mas no fundo do meu coração eu sou uma pessoa boa e tudo que eu quero é poder ajudar vocês a serem grandes bruxonas, tá? Apesar de eu zoar e da gente rir muito aqui, não existe dúvida boba ou pequena demais, tá bom? Então vocês podem me perguntar e aí nós podemos fazer lives, encontros incríveis como esse para tirar nossas dúvidas e basicamente nos divertir, porque eu me divirto muito nessas lives, admito. Então é isso, tá bom, minha gente? Beijos pra vocês, giga corações pra vocês e é isso. Boa noite e até a próxima.